de fazer essa live, então a gente não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Amanhã eu posso não ter coragem de fazer, e porque não é fácil não, gente. Vem gravar live, fazer ao vivo para mim é muito difícil. Tô quebrando barreiras, porque eu não sei, né, dizer, fazer vídeo assim, até que para mim não é tão difícil, mas fazer live, e eu tenho sentido fortemente de fazer live, sabe? Que eu acredito que na live a gente consegue ser mais transparente. Então, assim, boa noite, né, para os que vão ver agora, bom dia ou boa tarde para os que vão assistir depois. Vim compartilhar o que tem queimado hoje no meu coração com vocês. Vamos lá, né? Primeiro, eu acredito sim que eu preciso dar uma satisfação para os meus inscritos, né? Para quem se inscreveu aí no meu canal. Nesse canal já teve diversas coisas, né? Por isso ele chama Coisas da Fabi, porque ele foi criado a princípio pra... Deixa eu pensar, quando eu comecei a fazer pudim, né? E eu sempre tive esse desejo, eu sempre tive isso comigo de gostar de compartilhar, ensinar para as pessoas o que eu aprendo, o que é útil para mim. Eu sempre tive isso comigo, sempre gostei de fazer isso, né? Sempre fiz isso. Só que quando eu comecei a fazer pudim, eu tinha algumas necessidades que eu não encontrava no YouTube, algumas receitas, né, que eu queria fazer diferente, que eu também não encontrava. Talvez teria receitas de pudim diferentes, caso eu comprasse um curso, mas na época eu estava sem condições nenhuma de comprar curso, então eu fui testando algumas receitas de pudim e perdi ingredientes, né? E quando dava certo, assim, eu quis compartilhar, né? Abri esse canal e comecei a compartilhar os pudins, né? Com as pessoas. Do meu jeito simples mesmo, porque eu sempre fui assim, né? Muita zombaria, porque os comentários às vezes é cruel, né? Mas assim, comecei a compartilhar ali o pudim com as pessoas que tava dando certo pra mim, né? E eu fui compartilhando. Depois, acredito eu, né? Se eu não me lembro, porque faz 4 anos que já tem esse canal. Mas se eu me lembro bem, aí eu fui trabalhar como motorista de aplicativo, né? Porque devido à situação foi ficando difícil, entrou pandemia, a gente... Eu vou ver se eu consigo contar um pouco a história aqui pra vocês, tá? Pra contar um pouquinho da minha história pra vocês, que é escrito aí no meu canal. Vocês vão entender onde eu vou chegar depois. Eu desativei os comentários, tá? Pra eu não perder o foco, mas sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão aí, tá? Talvez não estão entendendo nada, né? O que eu tô fazendo aqui, mas depois vocês assistem aí, que eu vou deixar essa live salva, por isso tô gravando com o celular deitado, pra ficar salva aí no canal, né? Para as novas pessoas que chegarem aí. Deixa o like aí de vocês, tá bom? Aí depois fui trabalhar como motorista. E, gente, sempre assim, sempre para as coisas que eu fui fazer, eu sempre pesquisei. Sempre fiz uma pesquisa. E na época que eu queria trabalhar como motorista de aplicativo, eu comecei a pesquisar no YouTube mulheres, né? Eu colocava assim, mulheres que fazem Uber, por exemplo. Porque eu queria ver como que era, né? As mulheres trabalhar como Uber. Se tinha bastante mulher trabalhando, porque eu tava com bastante medo de trabalhar como motorista, sabe? Muito medo mesmo. Só que assim, né, voltando um pouquinho, eu tava fazendo o pudim para vender, mas não tava dando muito certo, né? Hoje eu entendo porque não estava dando certo. Aí a gente tinha um comércio, também já não tava dando muito certo. A pandemia chegou, né? E muita coisa foi acontecendo.
E assim, meu casamento já tava um caos. Nem casamento tinha mais, já tava uma situação muito difícil. E na verdade, assim, no meu coração o que eu desejava era me separar do meu marido, tá? Hoje eu tô abrindo aqui pra vocês, né, gente? Vocês vão conhecer um pouco de mim, mas tem um propósito em tudo isso, tá? Porque isso não é desejo do meu coração vir aqui e falar isso pra vocês. Mas eu tenho sim, senti hoje o tempo todo de vir aqui conversar com vocês sobre isso. Então, assim, aí entrou a pandemia, né? E devido à situação que a gente estava passando, meu marido não queria saber de mais nada, assim, falou que não ia trabalhar mais, que a gente ia sobreviver, né, só com um valor ali que ele ganhava, que ele é aposentado, entre aspas, né, um benefício que ele recebe do INSS. E ele falou que a gente ia se virar e viver daquilo ali. E aí nessa fase a gente foi perdendo tudo. Nós só perdemos a nossa casa, a gente tinha uma vida até boa, né? Assim, meu filho estudava em escola particular, nós tínhamos uma casa, tinha um carro zero ali do ano que a gente tinha acabado de tirar na concessionária, tá? E fomos perdendo, voltamos, assim, voltamos a morar no fundo da casa da minha mãe, sabe? Onde eu morei quando eu casei, sabe? Aí eu voltei a morar ali, aqui no fundo, estou aqui, já vai fazer 4 anos que estou aqui. E, assim, na minha mente, os meus planos é que depois de 1 ano eu voltaria para minha casa, sabe? A gente fez uns planos assim, vamos alugar por 1 ano, quando as coisas melhorar a gente volta. Só que esses não eram o plano de Deus na minha vida, sabe? Eu tava traçando um plano, mas Deus estava traçando outro, né? E tudo isso foi acontecendo. Eu não tava entendendo nada, né? Na minha mente, eu só pensava aqui, o que eu pensava? Tá tudo dando errado, meu casamento tá uma bosta, agora eu perco tudo, né? Aquela coisa assim. Eu fui trabalhar como motorista de aplicativo, aí comecei a gravar os vídeos como motorista de aplicativo, também no intuito de passar alguma informação para alguma mulher que quisesse se tornar motorista de aplicativo, dando algumas dicas ali no meu dia a dia, né, o que era importante, porque várias situações eu passei, então eu queria compartilhar, né, ali com as pessoas para elas também, para elas não passarem pelo que eu tinha passado, né? Aí comecei a ensinar a limpar o carro, depois eu comecei a aprender várias coisas assim para não ficar gastando, né? Porque a lanterna do carro queima bastante, aquela lampadinha. Então, aí eu mesmo comecei eu mesmo aprendi a trocar, né, aquela lampadinha e comecei, ensinei isso, a trocar borracha de carro. Depois eu passei num pedágio, né, sem pagar. Aí corri atrás para ver como que eu podia fazer e aí eu consegui, aí eu ensinei também, né, o que eu tinha feito, que eu tinha passado no pedágio, né, sem pagar. Eu corri atrás e consegui e também gravei um vídeo. Então, assim, esse canal foi sempre com o intuito de passar minhas experiências, aquilo que foi útil para mim, né? Aí depois, deixa eu ver o que foi mais. Depois que eu acho que eu comecei a fazer bolinho no pote, comecei a fazer bolo para vender, né? Abri o iFood, daí eu parei devido a um acidente que eu sofri, né? No banheiro da minha casa. Aí quebrei o dedo, fiquei com essa sequela aqui, né? Desse dedo aqui. Fiquei com sequela, não tava conseguindo mais dirigir.
né? Mas tudo Deus tinha um propósito, né? Tudo tava cooperando para alguma coisa. E aí comecei a fazer bolinho no pote, continuei fazendo, depois voltei, né, a fazer o pudim e tudo mais, compartilhando ali com as coisas do bolo também, abri um iFood, né, abri no iFood e foi aquilo ali, que vocês já sabem um pouquinho aí. E aí, depois, e tudo um caos, gente, tudo um caos. Pensa na vida tudo virada de perna pro ar, aquele caos acontecendo, a meio a tudo isso, né? E aí depois não deu certo esse negócio de bolinho, né? E eu comecei a compartilhar um pouco, eu acredito se eu não me engano, a rotina, né? Um pouco da rotina. Fiquei bastante tempo sem gravar vídeo, depois comecei a compartilhar a rotina. E depois, nesse período, entrou a pandemia, só que um pouco antes, né, da pandemia, eu tinha voltado para a igreja, na qual eu fazia parte desde quando eu era criança. Depois larguei essa igreja, né? Fui pro mundão aí, que foi onde conheci meu esposo. E depois um belo dia meu esposo fala que quer ir para ele não era dessa igreja não. Ele fala que quer ir para a igreja e eu não queria mais voltar para a igreja. Não tinha intenção nenhuma. Aí, e naquele caos lá, né? Mas isso foi antes da pandemia. Aí ele quis ir para a igreja e eu falei assim com Deus: eu vou para a igreja porque o mínimo que eu posso fazer como mulher é acompanhar, mas eu não quero saber desse negócio de igreja não. Mas aí ele foi para a igreja, né? E eu fui também. Aí logo depois ele se batizou e logo fechou as igrejas, fechou tudo. E nós ficamos assistindo os cultos online. E a igreja aqui na qual eu era, né, não se pode assistir culto de outras denominações, é proibido, nem assistir, nem ir. E eu comecei a assistir os cultos online e tudo. Só que nessa o YouTube começou a mostrar outras coisas, né? Quando você vai assistindo sobre algo, ele começa a recomendar outras coisas. E começou a recomendar outras pregações. Eu com muito medo, né? Porque vocês não pode não entender, mas para mim era como se eu estivesse traindo Deus se eu olhasse outra coisa de outra igreja, tá? Eu cresci assim, né? Pensando assim e isso estava dentro de mim. Então eu tinha um temor, né? Não sei a quem, mas eu achava que era Deus, né? Até o momento que eu era ignorante, né? Ignorante de não conhecer a verdade. Pra mim, eu estaria traindo Deus se eu fizesse uma coisa dessa. E aí começou a aparecer e eu com muito medo, mas comecei a ver umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. E comecei a julgar, né? Comecei a julgar. Nossa, que nada a ver. Julgar as pregações que eu ouvi. Nossa, nada a ver. Nem, nem a palavra pastor eu gostava de falar, né? Porque a igreja que eu frequentava não tem esse negócio de pastor. Então, assim, eu não... Nossa, falava o irmão, eu não gostava nem falar. Olha o que o pastor, né, do outro lugar está pregando. Não falava nem assim. Porque na minha mente, o que eu aprendi, o único pastor era Jesus Cristo, né? Sim, muito ignorante, gente. Eu era uma pessoa muito ignorante, totalmente analfabeta das escrituras, da Bíblia. Totalmente analfabeta. Eu era ali uma pessoa que eu era cheia daquilo que saía de um púlpito e era isso que eu acreditava. Só o que saía dali não verificava, não ia ver nada, né, na Bíblia. Não ia ver se aquilo ali era verdade, né? Era assim, uma ignorante mesmo, biblicamente falando, totalmente ignorante. Mas só que eu comecei a escutar mesmo não concordando, né?
com aquilo ali, achando esquisito, achando ridículo, sinceramente, achava ridículo aquelas coisas ali, mas continuei vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí começou a, assim, eu comecei a ter o desejo de ir na Bíblia ali ver. E eu peguei a Bíblia e comecei a conferir, né, se aquilo ali que eu tava ouvindo era real, né, do que tava sendo pregado, não pela minha igreja, mas pelas outras igrejas na qual eu tava ouvindo. E tinha coerência, sabe? Só que não batia com a igreja que eu servia. Não batia com o lugar que eu ia. E começou a entrar um conflito muito grande dentro de mim. Sabe? Eu via, olhava na Bíblia e não batia. Não fechava, sabe? E aí, assim, foi um turbulhão de coisas na minha cabeça. O turbilhão foi muito difícil, sabe? Só que o Espírito Santo, ele foi assim, gente, porque assim, se você tá num lugar que você acredita que aquilo ali que falam pra você é a verdade, aquilo tá em você, sabe? Intrínseco, tá em você. Quando alguém vem com uma outra coisa que você nunca ouviu falar, é muito difícil aceitar. É muito difícil, sabe? Não julguem quem ouve você falar sobre algo e, tipo, faz aquela cara, porque eu sou prova que é muito difícil você ouvir sobre uma coisa que você nunca ouviu na sua vida e você acreditar naquilo dali, sendo que a vida inteira você acreditou no que você acredita é a verdade, sabe? Que do jeito que te ensinaram é a verdade. Então é muito difícil. É a mesma coisa experimentar alguma coisa que a gente nunca comeu. Às vezes a gente faz aquela cara feia, né? Mas assim, então foi muito difícil pra mim, sabe? Comecei a ler a Bíblia e algo foi sendo transformado aqui dentro de mim. Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Porque aconteceu comigo. E eu tava numa coisa assim horrível, né? O meu casamento. Por isso agora eu tô falando pra vocês. Eu orava assim, eu tava, né, numa igreja e eu orava pra Deus tirar o meu marido da minha vida. Tira esse homem da minha vida. O Senhor não se importa com o que tá acontecendo comigo. Olha o que ele tá fazendo pra mim. Gente, não é fácil eu vir aqui abrir isso pra vocês, tá? Mas se Deus tá me mandando vir aqui falar, é porque deve ter pessoas aí do outro lado precisando ouvir, tá? Às vezes a sua oração tá sendo assim como era a minha. E Deus tem me transformado, sabe? Então, assim, eu orava assim, falando assim, tira esse homem da minha vida. O Senhor não se importa com o que eu tô passando. Era assim que eu orava e eu achava que eu tava orando certo. Sabe? Eu não tinha fé de ver um homem transformado. Eu não tinha essa fé, sabe? E meu negócio era Deus me libertar, sabe? Deus me libertar daquele homem ali, que pra mim ele era o que me fazia o mal, sabe? Era ele. Se ele saísse da minha vida, tava tudo resolvido. Pra mim, na minha cabeça, era isso. E daí tá, eu lendo a Bíblia e aí eu comecei a falar com Deus no meu secreto, assim, ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia e comecei a ficar louca, tá? Porque assim, a primeira coisa que a gente fica é louca. A gente começa a ver que a gente não sabe de nada e não é possível que eu nunca tenha visto isso. Você começa a falar, nossa, como que eu nunca vi isso? Aí você procura pessoas, sabe, religiosas. Nem vou fazer assim porque é religiosa, não é entre aspas, não, é verdade. Pessoas religiosas que se você fala, nossa, tá acontecendo isso. Sabe o que eu ouvi quando eu fui atrás de pessoas religiosas? Ora, porque isso daí é o diabo. É o diabo que tá querendo tirar você
né, dessa determinada igreja, né? É o diabo que tá fazendo isso, que tá querendo tirar dos caminhos do Senhor. Só que os caminhos do Senhor é a igreja, entendeu? O caminho do Senhor é a igreja. Não era que tava querendo me tirar do caminho de Jesus, né? Tava querendo tirar daquela igreja e isso era coisa do diabo, né? Então, assim, é difícil, sabe? Eu tinha certeza que não era o diabo que tava confundindo a minha cabeça. Porque não era possível que o diabo ia estar mostrando a Bíblia pra mim, né? Me mostrando a verdade. Até o dia que eu achei aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Eu encontrei esse versículo e eu entendi. Eu tô sendo liberta porque eu tô conhecendo a verdade. E a verdade liberta. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Se você sabe fazer um bolo, se você sabe como preparar um bolo, e eu vim aqui te ensinar algo que é mentira, que para fazer bolo não é assim, você sabendo da verdade, você não vai fazer ou você vai debater comigo. Não, não é assim que faz bolo não, né? Entendeu? Que a verdade, ela liberta. E a verdade é toda mentira que te contam cai por terra em qualquer setor da nossa vida, em qualquer um. Se você sabe que 2 mais 2 é 4, se eu falar pra você que 2 mais 2 é 6, você conhecendo a verdade, você sabe que tá errado, né? Então, pra nossa vida, enquanto a verdade não chega, a gente aceita qualquer coisa. A gente tá ali vulnerável a acreditar, né? E atrair coisas para nossa vida também, sabe? Porque às vezes a gente tá dando glória a Deus, aleluia, e a palavra que tá saindo não é nada de bênção. E você tá glória, e aquilo ali tá sendo algo que não tá edificando a sua vida, e você tá falando amém, 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 sabe? Então tem a verdade, ela nos poupa de muita coisa. E essa verdade começou a entrar. E eu comecei a fazer, que tá lá em... Eu não tenho... gente, hoje eu leio a Bíblia, mas eu não tenho afinidade com a Bíblia, porque, assim, eu tô muito crua ainda, né? Pra poder vir falar versículos pra vocês, mas... hoje eu falo a palavra de Deus, eu abri um canal que fala também, eu não sei se é assim que fala, mas lá no Kawaii, sei lá, e lá eu compartilho, sabe? Compartilho aquilo que Deus tem feito comigo. Eu tenho compartilhado a palavra de Deus e eu não venho contar testemunho de ninguém, é o meu testemunho, é o que Deus tem feito comigo, não é sobre o que eu ouvi, nem sobre o que me falaram, é comigo, é a minha realidade. Eu acredito que hoje Deus quer usar a minha vida para eu falar sobre a minha vida, sabe? O que eu fiz e o que tem trazido transformação para minha casa, para minha família. Só que assim, é difícil. Não pensa que é tão simples assim não, como quando você entra numa igreja e sai lá, olha, Deus tá vendo o que você tá passando, mas Deus Isso daí é fácil ouvir, gente. Sabe, ouvir sobre o que a gente quer ouvir? E é muito perigoso também. Hoje eu vejo que isso é muito perigoso, sabe? Você ficar escutando essas pregações assim, sabe? Nossa. Mas eu vou vir falando com vocês. E aí eu comecei a fazer o que tá lá em Mateus, eu não sei se é 6, eu não sei, que entre no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus no seu secreto. Eu comecei a fazer isso sem conhecer esse versículo. E comecei a falar com Deus do meu jeito, não daquele jeito que tinha me ensinado. Porque até para orar tinha um modelo a se seguir. Tinha ali um jeito padrão, sabe? Tinha todo um negócio para poder orar e falar com Deus, né? Havia um troço na cabeça, tinha que ser ajoelhado,
tinha que ser assim, assim, aquele negócio assim, sabe? O mais parecido com uma reza. Mas não, aí eu comecei a falar com Deus do meu jeito. Do meu jeito. E comecei a falar com ele, sabe como? Deus, me ajuda. Eu quero fazer a tua vontade. Que seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. Parei de pedir, parei de desejar que o meu marido fosse embora, desejar a morte dele. É duro, gente, mas eu tenho que falar pra vocês, porque se Deus tá me mandando me expor aqui, tem algum propósito. Parei de desejar tudo que é de ruim, né, pra ele. E falei, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Me ajude. E aí, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a me ajudar. E você acha que ele falou o que eu queria ouvir? Vai, coitadinha de você. Não. Ai, meu Deus, o Espírito Santo começou a dar uns tapas na minha cara, sabe? Começou a me dar, a pegar e me quebrar. Começou a falar tudo aquilo que eu não gostava de ouvir. Sabe? Começou a cutucar minha ferida. Ele não veio alisar, não. Ele começou a enfiar o dedão lá e, sabe? Ele começou a fazer isso comigo. Ele começou a falar, tem que começar por você. É você, é você, é você. Não é o outro, é você. Sabe? E eu tô tremendo aqui. Porque é por nós, é com nós. Quem tem que dar o primeiro passo é nós. Sabe? Deus nunca vai ficar falando, ah, minha filha, você tem razão, você tá sofrendo, né? Não, gente. Ó, hoje eu posso dizer que eu tô aprendendo a conhecer Deus faz 1 ano e pouco só. Olha, pra quem desde criança, né, e falar que faz 1 ano e pouco que tá conhecendo Deus. Mas sabe? Porque tudo aquilo que eu achava que era daquele jeito. E aí, aí ele começou a falar comigo. Faz isso, faz aquilo. E, gente, sem brincadeira, se humilhar. É você se humilhar, porque se você for ver o que ele começa a pedir, é humilhante. É humilhante. Pensa bem, um homem que tá te tratando mal, sabe? Falando coisas horríveis, e o Espírito Santo fala assim, vai lá, prepara a comida que ele gosta. Vai lá, faz um carinho na cabeça dele. Vai lá. Sabe, gente, é fácil falar quando tá tudo legal, mas você tá com uma raiva, um ódio da pessoa que você prefere ver o diabo, mas você não quer ver a pessoa. E você tem que ir lá, o que você quer comer, meu? Nossa, gente, pelo amor de Deus, não é fácil, não. Pensa que foi fácil pra mim? Pensa que eu fiz? Não, fiz nada. E eu ia lá no meu secreto falar e vinha, vai lá, faça assim, sabe? É difícil obedecer, porque pra gente obedecer, a gente tem que tirar o nosso orgulho. Tirar o nosso orgulho. É que o Miguel tá ali. A gente tem que deixar de ser quem a gente é pra Deus poder construir a pessoa que Ele quer construir. Então, assim, é morrer pra nós mesmos, sabe? É umas coisas de louco que talvez não vou ficar explicando aqui, porque já tem quase meia hora, mas eu acredito que se começou isso daqui, Deus vai querer que eu compartilhe mais coisas com vocês. Mas assim, o que eu posso falar pra vocês? Começou por mim, começou me quebrando, me fazendo servir a minha casa. Começou eu tendo que fazer o melhor dentro da minha casa. Começou eu tendo que preparar o melhor café. Começou eu tendo que limpar a casa como eu nunca tinha limpado, sendo que eu nem queria... Sabe quando você não quer saber nem de limpar mais a sua casa? Eu nunca deixei de limpar, porque graças a Deus eu nunca gostei de sujeira, essas coisas, mas
Mas era assim, sabe? Era algo diferente. Tinha que fazer com amor. E eu não tava entendendo nada, né? Mas era assim que o Espírito Santo tava falando comigo, sabe? E eu comecei a me submeter, a me submeter. Foi difícil, gente, o processo. Me submeter, sabe? Só que eu já vi, assim, que alguma coisa estava acontecendo. Já vi um agir de Deus, sabe? Um dia veio uma pessoa aqui na porta da minha casa afrontar o meu marido. Afrontar, só que ele não estava aqui. E essa pessoa falou algo, né? Terrível assim, e eu nunca compartilharia com meu marido por medo de ter consequência ruim. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de colocar lenha na fogueira. Se eu não posso apagar, eu também não falo nada. Eu não tenho aquele negócio de isqueirar, né, que diz. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de fofocar, de arrumar encrenca, sabe? Eu não. Não, nossa, nunca gostei. Então, muita coisa eu ouvi, se meu marido, o que falou? Não falou nada. Eu sou dessas. E aí veio uma pessoa aqui, falou uns negócios aí, ele não tava aqui. Só que engraçado que no outro dia eu acordei pensando naquilo e fiquei com vontade de compartilhar com ele. Só que eu tinha medo de compartilhar com ele e ele lá na casa dessa pessoa arrumar rolo, porque ele é desses. Agora, graças a Deus, Deus tá curando, Deus tá tratando. É a Mel, gente, que tá aqui. Quietinha. Mas ele é desses. Mas eu acordei com uma vontade de falar pra ele, sabe? Mas um medo, né? Que muitas vezes o inimigo, ele nos paralisa com medo, tá? Ele faz a gente ter medo. Pera só um pouquinho, só pra eu ver o que a Mel tá fazendo aqui. Pera aí. O que foi, Mel? O que foi? Ah, gente, é um alho. Ela tudo pra, ó, uma coisinha de alho que ela achou. Então, assim, o medo não é de Deus, né? O medo, assim, em excesso, né? Mas o inimigo, ele sempre me paralisou pelo medo, sabe? Então, eu fiquei com medo, mas sentia de compartilhar. Até achei estranho, porque isso não veio de mim, mas compartilhei, gente. Eu compartilhei o que aquela pessoa falou. E vocês não acreditam que Deus usou disso para poder fazer o meu marido querer trabalhar? Ele falou, ele falou isso, mexeu com o orgulho dele, sabe, de homem. Mexeu com o ego dele. Ele falou, ele falou isso? Então ele vai ver, então, vou mostrar para ele, né, se eu não sou capaz. E isso alavancou uma coisa ruim, né? Que aos meus olhos era ruim. Foi isso que motivou ele a sair, trabalhar e correr atrás das coisas, sabe? E eu aqui, o Espírito Santo ia me ensinando, e eu fazendo, e eu comecei a aprender. Aí nisso, comecei a seguir uma pessoa no YouTube, comecei a aprender com ela sobre batalha espiritual, coisa que, gente, que eu não sabia nada dessas coisas, nem sabia que existia, parecia que eu nem vivia nesse mundo. Eu não sabia o que era aqueles negócio de pentecostal, de não sei o que, não sabia nada, gente. A igreja que eu frequentava não tem nada disso. Eu não conhecia os louvores, conhecia, mas eu não ouvia, né? Não ouvia louvor, nada, porque lá são hinos. Não sabia sobre nada, de nada desse mundo gospel, assim, sabe? Tudo pra mim foi tudo novidade. Eu não sabia sobre batalha espiritual, eu não sabia sobre nada. E aí eu fui aprendendo, aí essa pessoa que eu seguia, ela administrava curso, eu comprei o curso, comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a guerrear dentro da minha casa, aí comecei a aprender e fui só vendo, né, as coisas acontecendo. E aí eu comecei a ficar doida, né, querendo falar para todo mundo, ensinar todo mundo, porque eu queria que as pessoas recebessem o que eu tava recebendo, sabe? Aquela nova vida, assim, não, a vida continua a mesma aqui no fundo da casa da minha mãe, continuava, mas tinha algo assim que tava queimando dentro de mim, e eu comecei a querer compartilhar
a falar, fiquei doida, sabe? Querendo pregar. Ai, gente, até pastora falaram que eu tava parecendo, sabe? Então, assim, aquele negócio aí foi onde eu comecei a falar nas redes sociais, abri o Kawaii sem saber falar nada, mas, ai, aquele negócio queimando de mim, eu falei, nossa, eu preciso ensinar. E aí comecei a sentir, assim, algo muito forte sobre cura e libertação. Acredito que eu devo ter um chamado sobre essa parte de cura e libertação, sabe? Aquela coisa de cantar, de tocar, que sempre teve dentro de mim quando eu era criança. Começou a aflorar, sabe? Esse negócio de querer voltar a aprender o instrumento. E hoje eu tô estudando violão, né? E começou a voltar umas coisas assim, né? E comecei a me sentir viva, porque Jesus, ele é vida, né? Então eu comecei a sentir, comecei a me sentir viva. Tava ali diante do caos ainda, sabe? Nada tinha mudado assim, mas é diferente, sabe? Eu não sei como explicar, mas quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, não é sobre uma religião, gente, sabe? É sobre Ele. E aí, tudo se faz novo, tudo muda. A atmosfera, talvez a vida tá a mesma, mas eu não sei, você não é mais a mesma, sabe? E aí eu comecei a viver esse novo aí, e aí meu marido foi trabalhar, e eu aqui tô embaixo ainda de lutas, de prova de guerra, mas tô aqui, é diferente. Por que que eu sinto que eu era para eu compartilhar? Porque é muito fácil, depois que tudo isso acabar e eu ter só vitória, eu vim falar para vocês, não, eu quero vir compartilhar com vocês em meio ao caos. Claro que não está como antes, né? Hoje eu já venho contar um passo a mais, um testemunho já tem um testemunho. Porque hoje Deus está restaurando meu casamento, sabe? Não vou dizer que tá 100% ainda, gente. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem muita coisa ainda que o inimigo nos aprisionou. Então, assim, mas hoje eu tô numa guerra, numa batalha, e a gente tá todos os dias em guerra, em batalha. Só que agora eu aprendi a lutar as minhas guerras. Deus tem me ensinado, o Espírito Santo tá me ajudando com isso. Então é diferente, né? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Esse canal, eu acredito que desde o princípio, sem eu saber, tinha um propósito. Tinha um propósito, né? E hoje a minha vida, eu tenho... Jesus é o centro. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto pra Ele qual o propósito disso. Às vezes, na hora que eu vou compartilhar algo, eu falo, mas qual o propósito? Será que eu não tô querendo compartilhar por vaidade, por me mostrar? Sei lá. Sabe? Hoje eu tenho muito zelo com isso. E hoje eu creio que esse canal ele vai tomar outro rumo. Então, por isso que eu vim aqui falar com vocês. Porque aqueles que não vão se identificar, vão sair, né, do meu canal. Muitas pessoas que vão entrar, porque Deus vai mandar essas pessoas, né? Então, hoje meu canal, a partir de hoje, ele tem um outro propósito, uma nova visão, que vai ser continuar ensinando aquilo que eu tenho aprendido agora com Deus. Vai ser compartilhar as minhas experiências, só que é diferente, né? Eu sempre compartilhei minhas experiências, o que deu certo pra mim, o que não deu. Mas agora são experiências diferentes, que vai realmente haver uma libertação, não, uma mudança de vida verdadeira, né? Eu ensinei pudim, ensinei bolinho, ensinei trocar borracha de carro, mas tudo isso não trouxe mudança de vida para ninguém, sabe? E a partir de hoje, eu creio que aqueles que entender o propósito e colocar em prática assim como eu coloquei, vai ter uma mudança real na vida, assim como tá acontecendo comigo. Entendeu? Eu não tô vindo falar aqui o que eu vi, o que me falaram, contando testemunho de alguém. Eu tô vindo aqui falar uma coisa real que tem acontecido na minha vida. Tá fácil? Não.
tem luta? Muita. Triplica as guerras, sabe? Mas vale a pena. E hoje, assim, hoje eu vou compartilhar com vocês a limpeza da minha casa. Vou continuar compartilhando, mas tem um propósito. É um propósito de você cuidar da sua casa. O propósito de você fazer, vou mostrar a comida? Vou mostrar a receita? Vou. Mas tudo vai ter um propósito, sabe? De você, você como dona de casa, mulher, esposa, você, quando você serve a sua família, é como se você servisse a Deus. Então, faça pelo seu próximo, pela sua família, como se você estivesse fazendo para Deus. Porque é Deus que vai te recompensar. Não olha para a pessoa e vê, ela não merece. Ela não merece que eu faça isso para ela. Não. Tira o seu foco da pessoa. Pensa que você está fazendo para Deus. E é Deus que vai te recompensar. Então, se você está na sua casa, sirva o melhor que você pode servir. Se você trabalha fora, entregue o melhor que você pode entregar, porque é Deus que vai te recompensar. Seja limpando um chão, mas faça a melhor limpeza que você puder fazer para servir o teu próximo, sabe? Faça arroz e feijão, mas faça o melhor arrozinho com feijão. Arruma a tua mesa, isso daí eu tô sendo tratada ainda nessa parte de arrumar a mesa, sabe? Tô no processo, gente, ora aí por mim, porque esse negócio de arrumar a mesa, chamar a família pra mesa, eu sei que eu preciso fazer, porque a mesa representa um altar, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar que representa um altar de adoração a Deus. Por isso que pode ver que o mal, ele quer que cada um sente num lugar, cada um coma num canto. Tudo aquilo que agrada a Deus e que te faz colher bênçãos para sua vida, o diabo, ele quer destruir. Ele não quer que você faça. Entendeu? Para você não receber a bênção, sabe? A provisão. Sabe? E eu vou vir falando sobre isso, tá? Com vocês a partir de agora. Ou, né, meu canal vai despencar e Deus vai trazer quem Ele quer trazer para ouvir as mensagens. E Deus tem feito grandes coisas, tá? Quem já viu aí, eu coloquei, Deus agora. A gente começou do zero, bem na pandemia. Vocês têm noção, gente, que Deus, Ele faz... ele não faz assim, ele não passa na nossa cabeça, porque assim, como que pode? Já tava tudo dando errado, e bem na pandemia começa a dar certo. É coisa de louco, não é? Mas é assim mesmo que Deus faz. Deus pega os improváveis, Deus faz coisas grandes que não passam pela nossa mente. Mas assim, comece a fazer as pequenas, comece a fazer o que tá na sua mão. Se hoje o que tá na sua mão é lavar a louça da sua casa, lave a louça. Porque Deus vai te honrar na louça que você lava, no chão que você limpa. Sabe? Serve a tua família. Você às vezes tá aí servindo a outras pessoas, servindo a igreja, servindo o quê? E tá deixando os da sua casa sem servir. Você acha que Deus se agrada? Gente, eu vou vir falando tanta coisa aqui com vocês, sabe? Não se escandalizem. Você acha que Deus se agrada de você deixar a sua família sem a comida para ir lá servir na igreja? Você acha mesmo que é esse o propósito de Deus? Sendo que a sua casa, primeiro vem sua casa, cuidar dos seus, sabe? É umas coisas, gente, que olha que vai ser impactante, e tem muita gente que não vai concordar e tá tudo bem, não precisa concordar comigo, né? Só que assim, vai na Bíblia, lê a Bíblia, busca Deus no seu secreto, sabe? Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa, tem um monte de crente aí, gente, crente derrotado. Eu era uma dessas, era um crente derrotado. Por quê? Por que que tá um crente derrotado? É o que mais tem.
Primeiro que eu era crente mesmo, né? E crente até o diabo é. Diabo é crente, gente. Diabo é crente, ele crê que Deus existe, só que ele não obedece, ele é desobediente. Crente, qualquer um é crente. Crente é aquele que crê em alguma coisa. Se você não crê que Deus existe, você também é crente, porque você crê em algo, você crê que Deus não existe. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, entendeu? Então eu era mesmo, eu era uma crente, né, que julgava, que achava que só o que eu fazia era certo, que a igreja que eu frequentava que era certa, era esse tipo aí, daí pra pior eu. Sabe, só que eu falo que eu sou que nem Paulo, né? Porque Paulo, antes dele conhecer Jesus, quando ele era Saulo, ele era crente, igual eu. Então eu era Saulo, né? Só que o dia que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, aí ele se tornou cristão. Aí ele se tornou cristão e mudou o nome, né? Jesus mudou o nome dele para Paulo. Então eu me vejo assim. Quando eu era crente, né? Porque Saulo, ele matava os cristãos achando que ele estava certo. Ele achava que ele estava fazendo certo, que aquilo ali agradava a Deus. Ele não estava matando porque ele estava achando que estava fazendo mal. Ele estava achando que ele estava fazendo certo. Era como eu. Eu estava sendo crente, falando o que eu estava falando, achando que eu estava certa, porque me ensinaram assim. Me ensinaram que o certo era daquele jeito. Até que um dia eu tive um encontro real com Cristo. Jesus me pegou na curva. Ai, gente, é a Mel. E aí, sim. Aí tudo... aí meus olhos foram abertos, né? Assim. Aí eu comecei a ver como que eram as coisas. Aí, como Paulo, né? Aí ele começou a ser cristão. A pregar o evangelho. A dar a cara a tapa. A sofrer as consequências. Aí sim, eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a me posicionar. Nunca falei de Jesus nas minhas redes sociais, comecei a falar. Comecei a dar a cara a tapa. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele fica doido, gente. A gente fica doida. Assim, Paulo ficou louco. Sabe? Para ele tanto faz viver ou morrer, é assim. É assim. Eu me falo que eu sou como Paulo. Eu era crente, depois me tornei cristão. Paulo, antes de Cristo, era crente. Sabe? Jesus, ele não é uma religião. Jesus não é evangélico, nada. Jesus é Jesus, sabe? Então é isso. Falar de Jesus Cristo não é sobre religião, tá? Eu tô aí, eu tô em busca. Claro, é necessário a gente estar dentro de uma igreja. É necessário, a gente precisa. Tá? Hoje eu entendi isso porque no começo eu fiquei meio louca e eu achei que eu não queria ir mais pra igreja nenhuma. Eu queria servir a Deus na minha casa, não queria mais. Mas depois também eu entendi que eu precisava, sim, porque a igreja não é um lugar físico, né? A igreja somos nós, as pessoas, né? Somos a igreja de Cristo e cada um é um membro, onde Jesus Cristo é a cabeça e nós somos um membro de um corpo, né? A igreja somos nós, pessoas. Então eu entendi que era necessário, mas tô aí. Não tá fácil. Tô em busca de um lugar, porque ainda não encontrei. Tô peregrinando, sabe? Tô pulando lá de galho em galho, talvez até tá com essa fama aí, né? Que pula de galho em galho, mas não tem problema, gente. Se eu for me incomodar, se eu for me preocupar com o que os outros falam de mim, sabe o que acontece? Eu não vou obedecer ao chamado de Deus. Enquanto a gente se preocupa com o que os outros falam, vou falar uma coisa pra vocês.
Se a gente quiser agradar as pessoas, provavelmente a gente vai desagradar a Deus. Porque para fazer a vontade de Deus, a gente vai desagradar muita gente. Vai desagradar muita gente. Sabe? Principalmente pessoas que já estão acostumadas, que ouviram aquilo ali a vida inteira. Se você vem chegando com algo novo que a pessoa nunca ouviu, automaticamente ela já aceita, ela tem uma rejeição sobre aquilo. Eu tô falando porque eu era desse jeito. Só foi as coisas acontecer quando eu ouvi e fui buscar do Senhor a verdade. Não faça isso. Se você ouviu uma coisa que você nunca ouviu na sua vida, não descarte não. Vai buscar, vai orar, vai ver. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Né? Tem uma pessoa só aqui, né? Mas vamos falar, né? Porque vai ficar salva. A salvação é por Cristo. Não há nada que você possa fazer que você possa trazer a salvação para sua vida. A salvação é por Cristo, Ele que venceu e pagou os nossos pecados. Ponto, isso não tem discussão. Vou trazer uns versículos depois para vocês, tá? Não adianta você ser boazinha ou o que você seja, não. A salvação é por Ele. É Ele que conquistou naquela cruz do Calvário. Sabe? Esse é o mérito de Jesus. A salvação é por Cristo. Não é pelo que você faz. Porque se fosse pelo que você faz, não precisava Deus mandar Jesus pagar o preço para você. Isso é fato. Jesus venceu por você. Jesus te deu a salvação. Por Ele. Tá? Só que você, às vezes, você tá na igreja, você ora, você fala de Deus, mas você as coisas não vai pra você, tá travada. Você não acha isso esquisito? Gente, eu falo de Jesus, eu tô na igreja, mas a minha vida não anda. É travada. Meus filhos vivem doente, vive acontecendo coisas, minhas coisas quebram, minhas coisas estão quebrando, entra dinheiro e sai, tudo quebra. É doença. E aí? Você tá na igreja, tá louvando, e essas coisas estão acontecendo. E o que Jesus fala? Que tereis vida, né? E vida em abundância. Mas você vai falar, Jesus, mas não tô vivendo essa vida em abundância. Nossa, é só... Não tem abundância. Tem escassez. Sabe, gente? Então, assim, é complicado, né? Mas eu vou vir falando sobre isso. Escassez é um demônio. Você tá vivendo uma escassez, é um demônio. Que tá aí. Que tem alguma porta aberta que ele pode entrar. Ele entrou. Tem portas abertas. E é sobre isso. É sobre isso. Sabe? É legalidades. É portas abertas. Que não adianta. Não adianta. Você tá na igreja. Sabe? O sangue de Jesus, ele é sobre nós. Ele venceu tudo. Mas tem coisas que nós vamos lá e abrir uma porta. A gente abre a porta. Gente, é tanta coisa que abre porta. É tanta coisa que crente, né? Eu vou falar crente, gente. Que crente. Só pra vocês entenderem. Que cristão, né? Nossos irmãos aí protestantes, nossos irmãos católicos, todos os nossos irmãos, né? Em Cristo Jesus. Mas que a gente vai lá, ó, e abre a porta pro demônio. Sabe? Palavrão abre porta. Posicionamento. Pessoas que vão pessoas que você coloca dentro da tua casa. Sabe? Tem um monte de coisa. Que se você for falar, sabe o que as pessoas vão falar? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas ué, por que você não tá vivendo uma vida em abundância? E não é sobre dinheiro, tá? Pelo amor de Deus, tô falando prosperidade, doença.
vive doente, vive coisa quebrando, vive coisa... É isso que eu tô falando. Igual eu falo, eu tenho aprendido e tenho guerreado e eu tô vendo, eu tô encolhido os frutos dessas portas que eu não sabia que tava escancarada, sabe? Dando legalidade para demônio entrar, passear na minha vida. E não adianta, gente, o mundo espiritual, quem fecha as portas somos nós. É a gente que abre e fecha. Para Jesus também é assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Então, no mundo espiritual, quem abre portas e fecha portas somos nós. Tá? Eu posso vir falando isso com vocês, tá bom? Isso tem dado resultado na minha vida quando eu aprendi que eu não devo acender vela na minha casa. Nem quando acaba a luz. Eu não acendo mais nem em bolo de aniversário. Nossa, mas ficou radical. Fiquei, gente. A partir do momento que eu aprendi e que eu entendi que aquela luz daquela vela abre uma porta, abre um portal. Porque no mundo espiritual existem leis. E Deus é o juiz no mundo espiritual, ele é o justo juiz. Ele não vai mudar uma lei no mundo espiritual por causa de mim. Não vai mudar porque, não, é meu filho. Para ele, essa lei aqui eu não cumpre. Tem leis no mundo espiritual. Se você abrir uma porta, você abrir um portal dentro da sua casa, você tá dando legalidade para aquele demônio entrar ali. E ele pode entrar, não interessa se você é filho de Deus, porque não tem a ver com a sua salvação. Entendeu? A salvação foi por Jesus, mas se você abre a porta para algum demônio entrar, e às vezes é a vela, gente, vai ver aí, vai. Meus filhos, meu filho, né, o meu povo, né, perece por falta de conhecimento. Sabe por que a gente perece? Porque a gente não tem conhecimento das coisas. A gente não tem. Os filhos das trevas, tá na Bíblia, tá, gente? Os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz, porque parece que os crentes, para Deus qualquer coisa tá bom, fazer de qualquer jeito tá bom, fazer a ceia, não, o vinho ali, o vinho não, o suco de uva, o pão, qualquer coisa, tipo assim, sabe? Não é assim. Gente, pelo amor de Deus, se for ver um ritual satânico, não é de qualquer jeito, entendeu? Tem que vir com a bebida que ele gosta, com o cigarro que ele gosta, para a entidade descer ali. E agora os crentes levam as coisas de Deus de qualquer jeito, sabe? Sabe, às vezes você tá colocando um negócio dentro da sua casa que tem uma entidade que desce ali para receber. Você acreditando ou não acreditando, ó, no mundo espiritual isso acontece. Você acende vela, abre portal para um monte de demônio. E a branca é a que mais abre. E a das outras a gente tem medo, né? Da vermelha, da preta, daquelas lá, nossa. Mas a branca é o que abre mais portal. É a que quase todos. Gente, é desse tipo pra ir, sabe? É desse tipo que para onde o Senhor tem me chamado, sabe? Para onde Ele tem me chamado. Tem um propósito em tudo isso. Eu sei que tem. É difícil porque é algo diferente, gente. É algo que não é pregado nas igrejas. Nas igrejas é pregado que Jesus é bom, que se você tá com a vida assim, com a vida assada, venha para Jesus, né? Venha. Receba Jesus na sua vida, tá? Aí a pessoa, não é um passe de mágica. A pessoa entra na igreja, você quer aceitar Jesus, você aceita, claro. Mas quando ela volta para a realidade, a vida dela continua a mesma. Claro que vai continuar a mesma. Ela aceitou Jesus, agora Jesus é o Senhor da vida dela. Só que ela precisa fechar as portas. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é só ir lá e aceitar.
Ali começa um processo, você tem que buscar Deus na sua intimidade, sabe? É muita coisa, gente, não é só assim, não. A igreja é muito importante, não tô falando contra a igreja, pelo amor de Deus, porque é necessário. Muitas pessoas conheceram Jesus através da igreja, né, claro, mas não é só aquilo ali. Depois que você conheceu Jesus, aceitou Jesus como Senhor da sua vida, tem um processo a ser seguido. E isso são para os salvos, tá? Não adianta você ter... Não existe cura e libertação para quem não aceitou Jesus. Não existe. A cura e a libertação só acontece depois do que você chamou o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Tá? A Bíblia não é para todo mundo. A Bíblia são só para os que são filhos de Deus. A Bíblia são para os filhos. Não tem como você querer viver o que está na Bíblia se você não é filho de Deus. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Entendeu? Então, assim, acho que eu já falei demais, gente. Tô com dor nas minhas costas. Mas eu acredito que eu falei, vocês vão entender agora o canal. Vou compartilhar as minhas experiências, vou compartilhar a palavra. Não sei se é ao vivo, se é gravado. Já tenho lá no Kawaii, né? E é sobre isso, tá? Agora é uma nova fase da minha vida. Em cada fase eu compartilhei aqui no YouTube, né? Cada fase. Hoje eu estou nessa fase. O Senhor tem feito grandes coisas, mas maiormente a paz, né, que tem reinado sobre a minha casa. E as outras coisas estão vindo, porque é consequência. Você começa a obedecer à vontade de Deus e as coisas começam a acontecer. É consequência, só que também começa a acontecer, que você começa a levar umas pauladas. As pessoas começam a falar coisas na sua cara, te afrontam, te põe pra fora. É muita coisa, gente, mas vale a pena. Vale a pena cada coisa, cada afronta, vale muito a pena. E vai valer mais a pena ainda lá, né? No reino, né? Tá bom? Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. Se eu não falei, depois eu volto, eu falo de novo. E sejam bem-vindos aí, né? Ao novo propósito do canal. Mas vou continuar compartilhando a casa. Vou mostrar pra vocês o que Deus tá nos dando pra honra e glória do nome dele, né? Pra agradecer o nome dele, pra te encorajar. Pra você que acha que tá tudo perdido, que não tem mais jeito. Deus começou a fazer na pandemia, na minha vida, sabe? Tô me submetendo ao processo, sabe? Deixei de frequentar muitos lugares por amor a Deus. Tirei as músicas, hoje não tem mais música do mundo na minha casa. Não assisto mais TV, sabe? Não vou a certas festinhas que parece que não tenho nada de mal, sabe? Mas tem. É esse tipo de coisa, gente. Tá bom? Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!